quinta-feira é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros começaram a julgar hoje recursos sobre a regra que determina que os partidos políticos devem destinar 30% dos recursos do fundo partidário para candidaturas de mulheres. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse recurso é da Câmara dos Deputados. O principal pedido da Câmara é que o Supremo module os efeitos, ou seja, decida a partir de quando passa a valer essa regra que obriga os partidos a destinarem 30% dos recursos do fundo partidário para a campanha de candidatas mulheres. Lembrando que essa determinação, ou seja, esse percentual mínimo de 30%, foi decidido durante o julgamento de uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal no mês de março deste ano. Inicialmente, na sessão de hoje, os ministros debateram se o plenário deveria julgar este recurso. Isso porque essa decisão de março ainda não foi publicada no Diário da Justiça e a Câmara, então, não poderia ter entrado com este recurso. Por maioria, os ministros entenderam que não estão aí, então, presentes os requisitos para julgar o mérito desse recurso, mas decidiram analisar a modulação, como vamos ver na reportagem. Até o momento, 7 ministros votaram para que a decisão sobre os 30% dos recursos do fundo partidário destinado a campanhas eleitorais de mulheres possam valer para as eleições deste ano. Os partidos teriam, então, que repassar as verbas residuais de anos anteriores. Os recursos financeiros de anos anteriores acumulados nas contas específicas que cuidam esses dispositivos sejam adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais no pleito geral de 2018. Ou seja, proponho assentar a compreensão de que os recursos devam ir integralmente para as campanhas femininas, como já fazia parte da reflexão do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Não há o prejuízo dos 30% e o que a Câmara pedia, e agora foi de ofício também aderido pelo ministro Fachin, foi exatamente todos aqueles valores que ficaram depositados já relacionados a isso e ainda não eram distribuídos, que agora possam ser distribuídos. Eu voto no sentido de acompanhar o eminente relator, ou seja, modulando os efeitos conforme sugerido por Sua Excelência. E registro que já votei no sentido da possibilidade da modulação em precedente de minha relatoria, que foi julgado neste plenário de ofício. Ou seja, há precedentes com a devida vênia em relação à possibilidade de, mesmo sem pedido, nós modularmos os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade. Os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski divergiram. E o ministro Ricardo Lewandowski chamou ainda a atenção de outro ponto sobre recursos para campanhas de candidatas. Aqueles 5% que servem exatamente para estimular, via propaganda, a participação das mulheres, não podem, não devem ser incluídos naquela verba para o financiamento das campanhas que nós aprovamos e consideramos que deve atingir o montante de 30%, sob pena, insisto, como disse, então, durante o julgamento do mérito da DI, nós darmos com a mão e tirarmos com a outra. O julgamento foi suspenso para esperar os votos dos ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, não presentes na sessão. Para decidir a partir de quando a determinação do Supremo passa a valer, são necessários pelo menos 8 votos. Em outro processo, a ministra Rosa Weber considerou que cabe à Justiça do Trabalho autorizar pedidos de trabalho infantil, inclusive o artístico e o ligado aos esportes. A ministra tinha pedido vista e hoje disse que uma das exceções é para os casos de participação em espetáculos. Não se cuida, com todo o respeito às compreensões contrárias, de pedido de autorização para a criança se apresentar em eventos artísticos, como, por exemplo, um festival de música ou de dança ou um concurso de beleza. Há muitos pedidos também nessa linha. Não se trata disso. Segundo as recomendações, são as empresas contratantes da força de trabalho das crianças e adolescentes
empregadoras ou tomadoras dos serviços do artista mirim que requerem autorização para o trabalho infantil para, por exemplo, trabalhar numa novela. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui, tem outras informações da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Nesse caso que terminou agora da nossa matéria com a ministra Rosa Weber, ela foi a única a divergir, né, Karina? Agora, os ministros acabaram confirmando a liminar. A liminar que já havia sido concedida pelo ministro Marco Aurélio em sessão anterior, já que hoje a retomada desse julgamento para se decidir se deferia ou não a medida cautelar, veio com o voto vista da ministra Rosa Weber. Mas a ministra Rosa, ela fazia uma diferenciação entre autorização para o trabalho infantil e autorização para a participação em atividades artísticas de adolescentes e crianças. E nesse ponto, com relação ao trabalho, ela entendia que a competência deveria ser da Justiça do Trabalho, mas ela acabava indeferindo a medida cautelar por entender que os atos atacados não teria qualquer tipo de inconstitucionalidade, já que os atos conjuntos, tanto do Poder Judiciário e Ministério Público, tanto de São Paulo como do Mato Grosso, atribuíram à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar esses pedidos de autorização. Mas não foi esse o entendimento que prevaleceu na Corte após o julgamento, após o voto da ministra Rosa Weber. A maioria acabou seguindo o ministro Marco Aurélio, que entenderam que é preciso que a Justiça especializada em criança e adolescente, e, portanto, a Justiça comum, dentro de uma vara da infância e da adolescência, esteja apta para processar e julgar esses pedidos e não a Justiça do Trabalho. O ministro Alexandre de Moraes, quando proferiu seu voto, disse que a vara da infância e da juventude, ela vai analisar situações pré-contratuais e que a Justiça do Trabalho, de acordo com a Constituição, no artigo 114, estabelece quais são os casos que envolveriam relações de trabalho. O ministro disse, as situações aqui são anteriores à relação do trabalho, portanto, tem que ser a Justiça comum, uma justiça especializada, própria para decidir essas questões envolvendo a proteção tanto da criança como do adolescente. E com isso, acabaram, então, deferindo a medida cautelar para voltar para a Justiça comum a matéria para esses pedidos de autorização, tanto para trabalho como participação. E logo em seguida, esse julgamento, os ministros iniciaram o julgamento de um recurso em uma ação rescisória contra uma decisão que havia sido proferida na primeira turma do Supremo, mas o julgamento não foi concluído. O ministro Luiz Roberto Barroso acabou pedindo vista e envolvia servidores da Universidade Federal de Minas Gerais. E depois ainda, os ministros acabaram iniciando um julgamento que promete ser retomado na próxima quarta-feira e que trata da responsabilidade civil da Prefeitura do Estado, da Prefeitura Municipal de São Paulo por omissão em razão de danos causados a determinadas vítimas em razão de uma explosão de uma casa de fogos de artifício. O principal argumento nesse recurso é que a Prefeitura Municipal teria se omitido na fiscalização e, ocorrendo a explosão, eles buscam nesse recurso que o Supremo verifique que houve uma responsabilidade do Estado e o dever de reparar e indenizar todas as vítimas. Tá ótimo, Karina. Obrigada, por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem.